vou apresentar para vocês um conjunto de plantas que vocês podem utilizar para se preparar para uma possível infecção de coronavírus. Não, precisa se preparar para qualquer coisa na sua vida, inclusive no coronavírus, certo? Então o conjunto de plantas que eu trago hoje para vocês é um conjunto de plantas muito legal, como antiviral, imunoestimulante, como antibiótico, e vai preparar o seu organismo para o coronavírus. Não é um tratamento específico para coronavírus, porque não existe na natureza, na ciência, não existe um tratamento para coronavírus. Até porque esse vírus não é um vírus de humanos. Ele é um vírus de animais, que está se manifestando em humanos, porque teve uma contaminação na cidade de Wuhan. Então vamos lá, plantas para o coronavírus. Eu vou falar um conjunto de plantas aqui, algumas eu vou mostrar para vocês, as que são mais complicadas, mais difíceis eu mostro para vocês, mas são plantas muito simples, mas que têm um efeito excepcional sobre o sistema imunológico. A gente está falando aqui de fortalecer o sistema imunológico. Quem vai defender o seu organismo? As células brancas do seu sangue, são os leucócitos. Leuco quer dizer branco, cito quer dizer branca. Células brancas. E tem uma grande variedade de leucócitos que defendem o seu organismo em situações diferentes. Em processos inflamatórios, infecções virais, infecções bacterianas. Eles estão aí defendendo o seu organismo o tempo todo, certo? Então, se a gente fortalece isso, se a gente tem um número de leucócitos bons, se eles estão ativos, fortes, funcionando, se eles estão em número adequado, a gente tem uma ótima... Sabe quantas vezes você pegou gripe e não soube? Sabe quantas vezes você pegou alguma doença e nem ficou sabendo? Dezenas de vezes ao longo da sua vida. Mas sabe por que você não ficou sabendo? Porque o seu sistema imunológico estava funcionando. O vírus, a bactéria, o fungo entrou no seu organismo, foi identificado, foi destruído e você nem percebeu. Por quê? O seu sistema imunológico estava funcionando. Como é que duas pessoas estão dentro do mesmo carro, estão dentro do mesmo espaço? Uma pegou gripe e a outra não. Qual é a diferença entre essas duas pessoas? O vírus não está no ambiente, não está no ar do mesmo jeito? Tá. A diferença entre uma e outra é a atividade do sistema imunológico. É quanto uma tinha a capacidade de combater aquele infectante e quanto o outro não tinha. Então essa é a grande diferença entre uma pessoa e outra. Se a gente se infecta o tempo todo. Mas a gente combate isso. Sabe quantas bactérias entram no seu corpo todos os dias? Quantos vírus e fungos entram no seu corpo todos os dias? Pela respiração, pela água, pela mão suja na boca, pelo alimento que você come, pela conversa com outras pessoas, o perdigoto que voou da boca de um e o perdigoto que voou da boca do outro. Sabe quantos vírus, bactérias e fungos entram no seu organismo todos os dias? Milhões. Mas você percebeu isso? Não. Sabe por quê? Porque o seu sistema imunológico funciona e te defende. Agora, lógico que no caso do coronavírus, ele é agressivo. Então a gente precisa estar preparado para que isso não cause prejuízo para o nosso organismo. Beleza? Então vamos lá. Quais são essas plantas? Abacaxi. Além da vitamina C que o abacaxi tem, que é muito mais do que laranja, que é muito mais do que limão, além da vitamina C que o abacaxi tem, ele é rico numa substância chamada bromelina. E a bromelina é um ótimo estimulante do sistema imunológico. Além de ser uma substância antibiótica, né? E ela combate infecções respiratórias. O xarope de abacaxi é conhecido há séculos por tratar bronquites e gripes. E nesse caso, ele pode proteger o nosso sistema respiratório também. Lembra que o coronavírus ele causa uma gripe. Se não for tratado adequadamente, se torna uma pneumonia. E as pessoas morrem de pneumonia, não é de coronavírus. Então são os efeitos da inflamação dos pulmões que levam a pessoa à morte. Então, se a gente proteger os pulmões, se a gente proteger o sistema imunológico e os pulmões, a gente vai ter um resultado maravilhoso. E o abacaxi é uma dessas plantas, que melhora o sistema imunológico, tem ação anti-inflamatória, tem ação antibiótica e ainda combate as infecções pulmonares. Então, o abacaxi é excelente nesse caso. De preferência, a casca do abacaxi. Lava ele bem. Lava bem esse abacaxi com bucha, com escova, para tirar todos os contaminantes. Tira a casca dele e é essa casca que você usa para fazer o tratamento. Não a polpa. A polpa tem menos bromelina. Posso comer o abacaxi também? Lógico, pode. Mas a casca do abacaxi é mais poderosa. Só não pode usar a casca de abacaxi quem está tomando anticoagulante, tipo varfarina, está fazendo tratamento para trombose e tudo mais. Tem que tomar cuidado dessas pessoas porque o abacaxi pode ter uma ação anticoagulante também e potencializar a ação desses medicamentos. Segunda planta excepcional, o gengibre. Gengibre que você compra em qualquer supermercado, usado para fazer quentão na festa junina. O gengibre é excelente. Ele é uma planta fantástica.
O gengibre tem uma ação como ativador do sistema imunológico, então ele melhora a resposta imunológica do seu organismo. Inclusive, ele é indicado quando está chegando o inverno, que as pessoas comecem a consumir bastante gengibre. Para quê? Para que quando o inverno chegar, o sistema imunológico está funcionando e essas doenças respiratórias de inverno não ataquem as pessoas. Então, o gengibre sim, gengibre é importante. Ele tem um ótimo efeito anti-inflamatório, tem uma incrível ação antitussígena, ou seja, ele combate as tosses, porque ele, comparado, por exemplo, com a codeína, ele tem uma ação melhor do que o da codeína em tratar tosse. E a codeína é um medicamento utilizado na farmácia convencional, certo? Então o gengibre sim é muito bom e ele é um anti-inflamatório pulmonar. Exatamente para os pulmões, ele é anti-inflamatório para os pulmões. Então é excelente o que o gengibre pode fazer pelas pessoas. Terceira planta é a folha de manga. A folha da árvore da mangueira. Qual delas, Daniel? Qualquer mangueira serve. Pegou as folhas dela, você pode fazer chá, pode fazer xarope, pode fazer tintura, pode fazer o que você quiser. Só que você tem que preparar, não é uma planta que tem na farmácia de manipulação. A manga, ela é um modulador do sistema imunológico, ou seja, ele faz o sistema imunológico estar atuando numa maneira ativa e constante. Então a folha de manga ela tem essa ação de ajudar o sistema imunológico a funcionar, ele é modulador do sistema imunológico, ele é broncodilatador, então quando você está com falta de ar, a folha de manga é excepcional. Para quem tem deficiência respiratória, a folha de manga é o melhor que há. Então se você está com uma gripe, uma bronquite, uma pneumonia ou com asma, folha de manga é sensacional, porque ainda ela além dela ser imunomoduladora, além dela ser broncodilatadora, ela também tem uma ação antibiótica contra bactérias e vírus que atacam o sistema respiratório. Então ela é fantástica. Por exemplo, para gripe, por exemplo, para, sei lá, o rinovírus, qualquer coisa que possa atacar o sistema imunológico, ela é fantástica nesse sentido. E também tem uma ação antitérmica, ou seja, ela combate as febres, o que é muito importante no caso, por exemplo, do coronavírus, mas de qualquer outro problema que eleve a temperatura corporal, tá? Além da folha de manga, a gente tem o açafrão da terra, essa raiz amarela. Você pode comprar o pó dele no supermercado, você pode ter, se você planta, você tem a raiz dele em grande quantidade. O açafrão é uma planta sensacional, utilizada há milhares de anos e tem muitas, dezenas de ações medicinais. Poderia citar dezenas delas aqui. Mas nesse caso específico, ele é um grande auxiliar do sistema imunológico. Ele ativa o seu sistema imunológico. E é interessante que ele não ativa somente você tem assim, o sistema imunológico, que ele é específico, que são os anticorpos, e o inespecífico. O inespecífico são os leucócitos. Ele ataca qualquer coisa que entrar. Como a gente nunca teve coronavírus, a gente não tem anticorpos contra o coronavírus. Então a gente precisa ativar os leucócitos. É justamente onde o nosso açafrão atua, ativando os leucócitos, estimulando sua produção, estimulando a sua atividade. Então a sua ação ela também aumenta a produção dos leucócitos e age como anti-inflamatório no corpo todo, inclusive nos pulmões, o que é muito importante no caso de uma pneumonia. Ainda tem uma ação antiviral comprovada contra vários tipos de vírus, inclusive vírus da AIDS, inclusive vírus da gripe, inclusive vírus da herpes, então ele tem uma potente ação antiviral, que pode ajudar muito nesse caso, já que nós estamos tratando com um vírus, e também é bactericida, então ele pode combater bactérias, fungos e tudo mais. Tá? Então açafrão, excepcional, sensacional, chá de açafrão, cápsula de açafrão, o que você puder fazer com açafrão, faça para o seu sistema imunológico funcionar bem. Tá? O outro é o inhame. Inhame é poderoso, gente, estimula o sistema imunológico, aumenta a produção de leucócitos, tem ação anti-inflamatória, então o inhame sim, poderosíssimo, tem que utilizar. Posso comer o inhame cozido, Daniel? Pode comer o inhame cozido na sua alimentação, mas o grande potencial dele é o inhame cru. E aí você tem que fazer o suco de inhame com limão. Ai, mas me disseram que faz mal para o rim. Ai, me disseram que pode dar alergia. Ai, me disseram que uma pessoa morreu tomando. Tudo balela, tá? O cara que morreu era alérgico a inhame e não sabia. Aí, no caso de uma alergia, se você tem alergia a inhame, você pode ter uma anafilaxia e morrer. Normal. Você quer saber se você é alérgico a inhame? Primeiro você faz o suco do inhame, e aí depois você passa aqui ó, na boquinha um pouquinho de suco de inhame. Espera.
Se você ficar irritado ali, se aquilo causar pinicação, inchaço, vermelho, se o seu beijo ficar igual da Angelina Jolie, é porque você é alérgico a inhame. Aí você não toma. Se isso não acontecer, não tem problema nenhum, pode tomar o inhame como imunoestimulante. Tá bom? Sem problema nenhum. Inhame é fantástico para N coisas, inclusive para ativar o sistema imunológico. Essas são as dicas que eu trago para vocês com as plantas medicinais para vocês tratarem qualquer infecção respiratória. E se for coronavírus, pode tratar coronavírus também, não tem problema nenhum.